Olha, quem é fã de Supernatural sabe. A série é um desfile de monstros, demônios e todo tipo de lenda urbana. Mas a história que a gente vai desvendar hoje vai um pouco além. Ela mergulha na magia que supostamente existe por trás de tudo isso. Pois é, e se por trás de toda a ação e dos efeitos especiais os roteiristas tivessem, sem querer ou de propósito, se baseado num sistema de crenças bem real e, na verdade, muito antigo? É exatamente essa a ideia que a gente vai investigar agora. Acontece que a mitologia da série não parece ser tão aleatória assim. Na verdade, ela segue de um jeito bem impressionante 3 pilares de tradições esotéricas de verdade. Sabe, aquelas filosofias antigas que tentam entender a natureza oculta da realidade, tipo o hermetismo. Ok, vamos lá. Basicamente, essas são as 3 regras do jogo. A primeira: existem outros planos, outras realidades que a gente não vê. A segunda: o poder da nossa mente é capaz de projetar energia de verdade. E a terceira, que é a mais doida: emoções muito fortes e crenças de muita gente junta podem dar vida a certas coisas. São essas 3 ideias que vão ser nossa chave para decodificar os monstros da série. Vamos começar com um clássico, né? O lobisomem. Na série a gente vê aquela transformação física super brutal, mas a explicação esotérica por trás do mito é, sinceramente, talvez ainda mais sinistra. Então aqui tá o pulo do gato. A teoria ocultista não fala de ossos quebrando e pelos crescendo. Ela fala de uma coisa chamada projeção. A pessoa não se torna a besta, ela envia uma versão bestial de si mesma para o mundo. É diferente. Como é que isso funcionaria? Através do que eles chamam de duplo etéreo. Pensa nisso como uma espécie de corpo de energia que todo mundo tem, colado no corpo físico. Num momento de raiva extrema, de fúria, esse corpo energético pode se densificar tanto que ele se torna quase físico. Ele pode atacar, pode arranhar, pode deixar marcas de verdade. E o mais bizarro é que existem vários relatos históricos que parecem bater com essa ideia. Em vilarejos antigos na Europa, era comum a história de que quando a besta era ferida por uma faca ou uma bala, algum morador da vila aparecia, do nada, com o mesmo ferimento, no mesmo lugar. A explicação? O dano que é feito no corpo energético projetado volta para o corpo físico original. Tá, beleza. Mas por que o lobo, então? Se é só uma projeção de energia, podia ser qualquer coisa, certo? Bom, não exatamente. A resposta está na nossa cabeça, no nosso inconsciente coletivo. O lobo é o que chamam de arquétipo. É um símbolo universal para os nossos instintos mais básicos, mais selvagens. Então, quando a consciência de alguém regride para esse estado de pura fúria ou medo, a forma que a energia dela assume é, quase que naturalmente, a desse símbolo tão poderoso. Certo, agora vamos para os vampiros. De novo, a série mostra uma criatura que bebe sangue para sobreviver. Mas a tradição esotérica fala de um parasita, de um tipo bem diferente. A grande diferença aqui é o alimento. Não se trata de sangue, e sim de energia vital, o que alguns chamam de prana. O vampiro esotérico não é um corpo que voltou à vida, mas sim o que sobrou de uma pessoa com um apego tão gigantesco à vida que ela simplesmente se recusa a ir embora depois da morte. Esse fenômeno é conhecido como a casca etérica. O normal é que o nosso corpo energético se desfaça depois da morte, mas um ego muito forte ou um medo absurdo de morrer pode fazer com que ele continue existindo, meio que pairando perto do corpo físico, se alimentando da energia das pessoas vivas por perto, só para não desaparecer. É um instinto de sobrevivência. Isso aqui dá uma explicação fascinante para aquelas histórias de vampiros do leste europeu, porque os corpos que eles exumavam estavam perfeitos sem apodrecer. A teoria esotérica diz que a energia vital que essa casca roubava dos vivos era, em parte, canalizada de volta para o cadáver, o que retardava a decomposição. Isso explica perfeitamente por que, tanto na lenda quanto na série, é tão importante destruir o corpo do vampiro. Agora a gente chega na terceira categoria, e essa aqui talvez seja a mais impressionante de todas. É a ideia de que nós podemos, literalmente, criar monstros com o poder da nossa mente. Esse conceito, o de formas-pensamento, é tipo um coringa no universo do Supernatural. Ele serve para explicar quase tudo, desde os deuses menores que precisam de adoração para existir, até os espíritos vingativos que ficam presos por causa de um trauma, e até aqueles monstros locais, como o Tulpa, daquele episódio da Casa do Inferno, que só existe porque uma cidade inteira acredita e tem medo dele. O processo é quase uma receita de bolo. Primeiro, é preciso uma emoção muito forte e compartilhada por muita gente, como medo ou adoração. Essa energia toda se junta, se condensa, e se ela for alimentada por tempo suficiente, com mais medo,
mais crença, essa forma de energia começa a desenvolver uma espécie de consciência própria, um instinto de sobrevivência. E essa frase aqui resume a natureza delas perfeitamente. Elas não são seres independentes de verdade, elas são ecos. Ecos do nosso medo, da nossa raiva, da nossa fé. Elas só repetem, de novo, o padrão de pensamento que deu origem a elas. Então, quando a gente junta todas essas peças, o que a gente descobre? A gente percebe que por trás da ficção de Hollywood existe uma lógica, uma estrutura surpreendentemente coerente e muito antiga. Então, pra gente amarrar tudo, o lobisomem da série é um reflexo da ideia de projeção do duplo etérico. O vampiro reflete a teoria da casca etérica que se alimenta de energia. E um monte de outros monstros, como o endigo, os espíritos, os tulpas, todos eles são um reflexo da criação de formas pensamento. É claro que Supernatural é uma série de ficção, cheia de ação, é um drama. Mas a ideia central, essa noção de que a consciência pode afetar a realidade, de que a energia segue a nossa intenção e de que as nossas emoções têm poder de verdade, isso é exatamente o que esses sistemas esotéricos ensinam há séculos. E tudo isso deixa a gente com uma última pergunta para pensar. Se essa mesma mecânica, que segundo essas tradições, cria monstros a partir do medo, o que será que poderia ser criado a partir da esperança, da cooperação e da fé de muita gente junta? Fica aí a reflexão. Valeu por acompanhar a gente nessa jornada.